Como é que foi lá a diplomação, Lênin? Pois é. E fui até lá e depois fui lá na transição, mas a diplomação foi a certidão, né, de nascimento do novo governo. E o mais marcante de tudo foi dois aspectos, né, duas coisas. Uma foi, digamos assim, até surpreendente, ovação do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Parecia um cantor de rock, assim, ou um líder político, do modo como ele foi aplaudido e ovacionado de pé. Todo mundo teve e tinha e coisas de uhul no meio, enfim, durante digamos que ele foi o mais aplaudido até, né? É claro que o momento era do Lula, mas são tipos de aplausos diferentes, né? E isso ficou bem, digamos que marcado no sentido simbólico, né? Porque o Alexandre de Moraes representa, naquele momento, ele representa, digamos, um fetiche da racionalidade. Assim, o que é o fetiche? O fetiche é quando você concentra em alguém ou num objeto, digamos, uma série de perspectivas, desejos, etc. Então, em face do caos, é exatamente na linha que tu vinhas falando, Kiko, esse caos todo que se coloca é que aumenta o aplauso a quem enfrentou o caos. Então, o Alexandre é, nesse momento, esse fetiche da racionalidade contra a barbárie. Então, mesmo inconscientemente, alguém que estava ali, que não gosta do Alexandre e tal, mas alguma coisa fez com que virasse aquela unanimidade daquelas pessoas ali, nem todo mundo era adepto do presidente eleito, havia ali gente de tudo que é tipo na primeira parte, né? Porque a primeira parte das autoridades, convidados, blá, blá, de um certo patamar lá dos convites pessoais, tipo ex-presidentes, ex-não sei o quê, os atuais e tal. Aí logo depois da primeira fila, aí vem os convidados, como eu, e outros. Eu estava na primeira fila logo depois desta primeira parte ali, onde estava o Sarney, Dilma e todos. Então, esse fenômeno, Alexandre de Moraes, e a própria fala dele, dá a resposta que o sistema não dá. Então, ele é um antissistema nesse momento, e então por isso que ele agrega tantas convergências em torno do que ele fala. Isso foi marcante, né? Talvez a fala do Lula é esperada, a emoção do Lula é esperada, afinal, um homem ficou preso quase 600 dias e chega a terceira vez à presidência da República, passou por uma doença, coisas familiares e tudo isso, e chega nesse terceiro mandato, era previsível, afinal, essa emoção dele e tal. E os aplausos, as palavras de ordem, a vigília, né? Boa tarde, presidente, porque antes era bom dia, presidente, boa noite, presidente, então foi boa tarde, presidente. Isso foi. Agora, o fenômeno Alexandre de Moraes, talvez, por ser um ponto fora da curva, inesperado, porque eu aposto que todas as pessoas que foram lá não esperavam que aquilo fosse feito desse modo, né? Eu fiquei surpreso, fiquei olhando, né, o observador. Eu fui mais para observar mesmo, né, porque eu fui convidado e queria aproveitar bem todas as pessoas e também ver os comportamentos de algumas figuras da República, né?
tentar captar algumas fofocas, essas coisas, né? Lênio, você chamou o Alexandre de Moraes de antissistema. Sim, Não sei, claro. é proposital, é antissistema, porque o Bolsonaro se coloca como antissistema. Em que medida um e É outro que são o antissistema? Bolsonaro, ao ser antissistema, criou um novo sistema, Uhum. o sistema bárbaro. E o Alexandre representa o antítese disso. Por exemplo, ser expedito com a justiça. Você resolve um problema do metrô de Belo Horizonte em meia hora. Você tranca as fake news de determinadas pessoas tanto. Essa resposta rápida, Tá. que exatamente ela assume um componente maior na sua antítese, ou seja, aquilo que não é feito nem com alguém que incendeia um ônibus, você não pega esse, isso cresce. Toda pessoa que faz algo de expedito, de rápido na justiça, de resposta, esse cresce exatamente na sua contradição, né? Quanto mais bárbaro é o sistema que foi criado, mais forte fica a pessoa que enfrenta e que diz que enfrenta, né, isto que está aí. As pessoas hoje as pessoas estão invadindo churrascarias em Brasília, querido. Uhum. Do nosso hotel, incendiaram um ônibus pertinho, tanto é que uma longa mangueira da Corpo de Bombeiros foi levada para dentro do hotel, dentro da porta principal, para pegar a água do hotel para fazer esse. Nós levamos 1 hora para chegar no hotel, dando voltas, porque não conseguíamos chegar na medida em que havia fechamento, né? E a peculiaridade do trânsito em Brasília é um emaranhado de ruas, então você não consegue chegar, porque é por setores, né? Então, o setor hoteleiro, setor de restaurantes, então, setor. Então, você tem entradas, isso é planejado desse jeito, né? Brasília foi construída por um cara e que não foi morar lá, né? Exatamente. Se Uhum. Brasília fosse bom assim para morar, eu sei que as pessoas gostam de morar, mas eu estou olhando de fora, um caipira como eu, um gaúcho como eu, que olha aquilo, fica pensando, o cara fez isso e foi embora, meu. Então, eu quero ir num lugar, não posso ir a pé, não tem nem lugar onde Ai, meu andar a Deus. pé, tudo é de carro. Então, nesse emaranhado de ruas, nós não conseguimos chegar no setor hoteleiro. Aí, então, tivemos que caminhar um bom pedaço. Filmamos até, tenho coisa da polícia, enfim, para chegar no hotel. Então, levamos 1 hora mais ou menos, porque nós fomos num restaurante, depois fomos num aniversário e depois fomos para o hotel. O Fernando Fernandes e eu, que estávamos juntos, e aí a gente viu, por exemplo, os vários lugares. E agora tem as notícias, inclusive, do incêndio de carros de funcionários, que as pessoas às vezes não têm seguro. Tem um caso dramático aí de uma moça, nem todo mundo tem seguro. Aí tu incendeia o negócio, a pessoa perdeu o Sim, patrimônio. sim. Quem vai pagar isso?